É isso aí. Estudar, garoto. Chega um pouquinho pra lá, assim, não sei se vai ficar bom pra você, só pra gravar melhor aqui. Isso. Então vamos lá. Materialzinho, 4 exercícios. Mamãozinho com açúcar aí. Tudo bem aí? Sua escolha é? Beleza. Na prova de vocês, eu tinha comentado que eu vou colocar, sim, já tá lá já, uma... Permissão concedida. Vai estar lá uma questão da Unicamp, eu tinha comentado, eu acho que tem mais também, mais um eu te falei qual que é. Que era do último vestibular. Um dia uma menina, já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas um dia ela fez, e hoje eu utilizo ela me fez a seguinte pergunta. Ela me perguntou onde eu pego as questões para montar a prova de exercício, certo? Aí, só tirar uma prova real aqui. Abri. Acho que tem alguém, entendeu? Deve estar enchendo o saco aqui. É isso mesmo. Então vamos lá. É o seguinte. Aí, essa foi a pergunta onde eu arrumava as questões. E eu tenho livros digital lá em casa, no computador, tenho algumas listinhas também. Só que ultimamente eu pego algumas questões de vestibulares até para atualizar para a gente, né? Para a gente ficar mais próximo do atual do que os vestibulares vão mudando. E um site que eu uso é esse aqui, ó. Que eu uso ultimamente mais, que é curso, você vai digitar no Google mesmo, curso traço objetivo. É do Colégio Objetivo. Primeiro sitezinho que você clicar lá, vai ter lá vestibulares lá em cima. Aí você clica em vestibulares, aí o que eles fizeram? Eles selecionaram os vestibulares mais concorridos em resumo, seria nesse sentido, tipo ITA, IME, Unicamp, USP, entendeu? PUC, Enem. Aí os professores resolvem as questões dos vestibulares. Então você entra lá, aí você tem a questão e a resolução. Geralmente não tem resolução em vídeo. Resolução concedida. Geralmente não tem resolução em vídeo. Geralmente é só resolução mesmo, já na mão mesmo, vou falar nesse sentido. E a questão que eu comentei com vocês vai estar lá dentro do seguinte. Eu vou falar quando tá, porque senão você não vai cansar, foi doido. Lá você vai achar um vestibular, na hora que você clicar em cima da Unicamp, vai estar lá assim, ó, 2024, que aí vai abrir lá 2024, traço 1. Porque eu tenho 2024 traço 2, eu tenho 2023 traço 1, 2023 traço 2, que são 2 vestibulares que tem por ano. A prova nossa é a QY, porque tem 4 tipos de prova diferentes. Em vez de eles falar prova A, B, C e D, falar QY, aí tem as outras lá, com outras denominações. Aí a questão tá lá dentro, você abre lá e procura. Beleza? Não, se vira. Eu falei demais. Então, caso você está treinando para um vestibular específico, lá talvez seja esses que eles têm, lá tem as resoluções das provas todas. E é um lugar também que pode te embasar para outros vestibulares. Eu estou querendo estudar mais questões de vestibular. Então já está filtrado num lugar só, entendeu? Do que você abre um site, abre outro, abre um site, abre outro. Então, abre lá um site legal, responsível, né? Assim, no sentido de não tem muita propaganda e tal. Você abre lá, vai no vestibular que você quer.
E lembrando que um vestibular não só é física, você tem todas as matérias específicas que caem ali, então dá para você estudar outras matérias e já ter a resolução pronta do exercício. Então, hoje, ultimamente, quando eu uso esse site, que é do curso objetivo, que aí eu abro um vestibular lá, vou olhar aqui de tal vestibular. Aí abro a prova, olho lá, falo, essa questão aqui tá legal pra gente trabalhar, determinado assunto. Aí eu vou, tiro lá, ou põe na lista, ou põe na prova, ou eu uso as que eu tenho também, que geralmente eu tenho que fazer uma certa escalada, né, vamos falar assim, que talvez é meio que primeira mão que você vê um conteúdo, então tem que fazer um exercício introdutório para ir subindo de nível, certo? Então é um lugar que eu uso. Talvez te sirva também. Perguntas? Beleza. Oi? Ah, eu uso lá de graça. Nunca me cobrou, não. Ah, lá é 0,800. É. Ó. É? As resoluções estão lá, tudo lá. Não, sempre tem um retorno, né? Vai lá nesse vídeo aí, dá o celular e comenta aí embaixo. Tá certo. Eu acho que tem que ter um número de seguidor. Mas eu preciso. É porque. Cara, se der tudo certo, depois do meio do ano vai ter umas novidades. Mas é porque sem tempo, sem tempo. A gente precisa de tempo para estruturar. Os projetos tá escrito bonitinho. Agora, como se diz, montar tudo de bonitinho, a gente precisa de tempo. E ultimamente eu tô sem tempo. Mas isso vai chegar um dia. Já chegou as gravações, que era uma vontade, eu não fazia. E hoje eu já faço. Oi? Se eu pegar um K cada like, eu ganho. Não entendi. Se eu pegar um K de inscrito lá no YouTube. Ah, é mil inscritos. Tem 600 e pouco. Não, não ganha dinheiro não. Aí tem que ter. Aí tem que trabalhar mais pro trem. É. Educação dá dinheiro assim não, velho. Não, demora, porque você tem que ter ou 4.000 horas de vídeo normal, de visualização, 4.000 horas, mas somatório tudo, ou 1.000 inscritos, para começar a monetizar. Não tem. Não tem tempo, não. O Instagram ainda falho lá no Instagram. O Instagram não monetiza mais. Dá dinheiro, mas em outro sentido, né? Você ganha dinheiro se a pessoa te dá o presente, né? E assinante também. Só que para ser assinante tem um número de seguidor. Não, lá é assinar, né? Aí você vira assinante lá. Entendeu? Mas vamos lá. Não, eu vou. A minha ideia, e eu quero isso, e eu acho bom, eu gosto disso, a minha ideia é focalizar em vestibular. Entendeu? Vestibular em geral. É aquilo que a gente faz aqui, é dica, resolver exercício. Minha ideia é essa. Vai ter o curso. Vai tá tudo ajeitadinho na Hotmart lá, é só me organizar mais. Tem que fazer, gravar com tempo bonitinho, né? E monitorias também, né? Online, né? Então vamos lá. E presencial também. Mas a gente vai chegar lá. Na sua prova, de novo, você tem duas questões em aberta. Uhum. Ordem agora de CPMG. Eu não acho ruim, eu gosto. Às vezes leva tempo para a gente corrigir. Porque são 4 turmas, muito aluno, e aquele quesito, né, que eu falei para vocês. Questão aberta, dependendo da questão, é melhor do que questão fechada. Hoje, para mim, eu prefiro. Dependendo do assunto que for abordado, é melhor. Do que você ter 5 opções e ter que, né, uma questão aberta, uma má pergunta, aceita qualquer má resposta. Nós tivemos uma palestra sobre isso, já falei para vocês. Então, você tem 2 questões, só que as 2 são de cálculo, então só existe um final. Independente do que você for fazer, se tudo concluir matematicamente, você está certo. Mas o caminho que a gente faz é o mais fácil, só você refazer os exercícios. A número 1, nossa, eu quero até ver. Bem legal. Já tinha selecionado uma que eu
Deixei guardadinho para vocês e eu coloquei o número 1 lá, bem bacaninha. Bem interessante. Quebra-cabeça, mas resolvi. É só pensar um pouquinho que vocês resolvem. Aí, a gente vai ter MU, certeza, na prova tem MU, MUV e gráfico, que é o que a gente está vendo aqui, do MUV. Só resolver os exercícios. Não está difícil a avaliação. E tem essa questãozinha que eu falei lá, é uma questão interessante, com o modelinho dela, mas tranquilo também. Ah, Maria, um a mais me corrigir. Continuando. Na número 1 aí, você tem um gráfico. Número 1 fala o seguinte. A velocidade escalar de um corpo em função do tempo está representada no gráfico. Aí você tem um gráfico nesse estilo, certo? Velocidade versus o tempo. Aí, continuando, ele fala o seguinte. No intervalo de 0 a 4 segundos, o deslocamento escalar do corpo foi em metros de... Talvez você não vai lembrar, mas no seu material, que é esse aqui, ó, a gente tem 3 gráficos. Espaço versus o tempo, que eu tenho 2 tipos, com gravidade para cima e para baixo. Certo? Quando a aceleração é positiva e negativa. Quanto que eu vou saber, professor? Leio o material, mas está aqui, ó. Com gravidade para cima, aceleração positiva. Com gravidade para baixo, aceleração negativa. É no mesmo caminho. Isso aqui é matemática. Só que a gente já usa a matemática na física. Não vou falar não que é melhor. Não. Porque o que acontece? A gente tem uma função e essa função ela vai trabalhar, pode trabalhar aceleração, ela pode trabalhar espaço final. Entendeu? Mas a análise de você olhar o gráfico é no mesmo sentido. Com gravidade para cima, para baixo. Se você já domina bem o que são os eixos, se você sabe olhar onde começou e onde está terminando, fechou, velho. Pode vir qualquer gráfico que você resolve. Aí, seguindo, a gente tem um gráfico que é de velocidade versus o tempo. Que é esse aqui, ó. Velocidade versus o tempo. E uma das coisas que a gente tem da velocidade versus o tempo é isso aqui, ó. Que eu comentei com vocês, que para mim descobrir o deslocamento, que é o ΔS, deslocamento, tá batendo aí de... Não. À toa. É o ΔS, deslocamento é ΔS, a variação de espaço. É só eu fazer o quê? O cálculo da... Aqui, ó, o cálculo de que está escrito aqui? O que está escrito aí na outra? Está com a outra guardada. O que está escrito aqui, ó? Aqui, ó. Área. Para eu, quando é velocidade versus o tempo, é só fazer o cálculo da área. Aí, se você for olhar aqui, ó, essa área representada aqui é um retângulo, um triângulo, um trapézio, um círculo, um quadrado. O que é isso aqui? É um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor. Então, para eu descobrir o deslocamento ΔS, é só eu fazer a área de um trapézio. Vou colocar aqui ainda, área, trapézio. ΔS, então, é base maior ou base menor, né? Vezes a altura, dividido por 2. Só fazer isso, para descobrir o deslocamento. Não, isso aí é só trapézio. Não, aqui não tem... que é um trapézio em geral. Porque foi de 0 a 4. Então, vamos lá. Já anota aí para vocês fazerem um cartazinho, porque isso vai perseguir vocês até no terceiro ano em física. Quais são as áreas mais usadas em física? Toda vez que você tem em resumo, que você tem um gráfico, eu comento isso direto. Diquinha de vestibular também. Você estudou pouco ali, você não entendeu nada, tem um assunto lá, você falou, nossa, não entendi nada desse assunto, mas tem um gráfico lá. Então, você dá um chute melhor, se você tem alternativa numérica, você faz o cálculo da área que ele te deu lá. Para mim, não ler um gráfico, você tem que saber. Certo? Aí ele te falou de um tempo até tempo, um tempo até outro tempo. Opa, isso aqui, se houver um triângulo.
Deixa eu calcular a área de um triângulo. Cheguei na resposta final, pronto. Talvez nem sempre vai ser assim, mas é melhor você fazer e tentar chegar no resultado. Se tiver, você marca. É um chute melhor de um assunto que você não entende, entendeu? Quais são os que aparecem mais em física? Cálculo da área de um retângulo ou quadrado, base vezes altura, de um triângulo, de um trapézio e de um círculo. Essas vai aparecer para vocês de novo lá no segundo ano. Eu vou trabalhar um exercício com vocês, segundo ano. Sempre eu gosto de trabalhar esse tipo de exercício. E no terceiro, trabalhando agora com os meninos no terceiro ano. A gente fez a área de um círculo esses dias, a gente fez de um triângulo e de um trapézio. É π vezes r ao quadrado. O raio ao quadrado. Isso é da área. Então, se vocês quiserem colar aqui um cartazinho, você vai usar ela em algum momento em física. E quando você for para o segundo ano, pode fazer de novo. Algum momento você vai voltar. Se você está com dúvida no exercício, mas está representando uma área, você não entendeu muito, ou o exercício te pediu uma grandeza física, faz o cálculo da área lá. Se você não sabe do assunto. É um chute melhor. Beleza? Neste caso aqui, ele falou de 0 a 4. Então, a representatividade é um trapézio. Aí tem dados, equações, né? Então, vamos tirar os dados aí. Se eu fosse tirar os dados, aí, seria base maior. Base maior é aqui, certo? Que é a base maior. Aqui é a base menor. E nesse caso aqui é a altura. Cuidado. Tem gráfico que tem inverso. Tem gráfico que seria diferente. A gente vai ver alguns. Tem gráfico representado de outra forma. Tem gráfico que pode ser assim, ó. Aí seria base menor, base maior e a altura aqui. Tem que saber olhar. Beleza? Nem sempre vai estar assim. Tem gráfico que pode ter começado aqui, ele parou aqui, depois. Entendeu? Aí seria base menor, base maior e altura. Tem que saber gastar um tempinho aprender gráfico. Importante. Então a base maior nesse caso é 4. A base menor nesse caso é aqui, que a diferença é 2. A altura é aqui, que nesse caso é 10. Então, beleza, esses são os dados. Equação, essa aqui. Agora, resolução, fácil. Resolução, ΔS é igual base maior 4, mais 2, vezes 10, dividido por 2. ΔS é 4 mais 2, vezes 10, dividido por 2, 30 metros, que é ΔS, é deslocamento. Então, logo a resposta certa é D. Metro segundo é velocidade, metro deslocamento, metro segundo ao quadrado é aceleração. Beleza? Então, achamos. Só isso. Pode acontecer na prova sua, professor? Pode. Simples, não tem o que fazer. Chu! Vocês não falam inglês, né? Nem eu. Top essa questão. Do Enem. Análise de gráfico. Quando você não entende do assunto, parece que é difícil a situação. Igual o Fábio estuda que o trem vai dar certo. Como diz Joel J, o trabalho devolve. Segue ele ou não? Tem que seguir. É uns caras bons, vocês têm que seguir. Gastar tempo com um cara bom é bom. Que a zoeirinha, que esse trem que vocês vêem todo dia é bom também. Mas tá na hora de diminuir a zoeira e aumentar os comprometimentos. Certo? Crescer como pessoa, evoluir. Na número 2, olha aí, por gentileza, alguém. Com a intensidade sonora alta. Lei 2. Para melhorar a mobilidade urbana na região ferroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô deu prioridade a definir o seguinte procedimento entre estações. A locomotiva parte do retorno com aceleração constante por um terço do tempo de percurso.
Mantenha a velocidade constante por pouco texto e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Até parar. Qual é o gráfico da posição eixo vertical em função do roteiro, eixo horizontal que representa o movimento desse trem? Certo. Vamos analisar junto? Então, beleza. Todos os gráficos que você tem aí é espaço, que é posição, deve ser o meu, vezes o tempo, certo? Então, você tem, nesse caso, ou concavidade para cima ou para baixo. Beleza? Isso é um dado importante, porque é M e o V. Ele falou que tem aceleração. Só de você saber isso, não pode ser a letra E. Ah, ainda pode, que ele está curvado. Entendeu? Ah, não pode que ela tá, ele está retinho. Entendeu? Ó, de novo. Não, tem todas as outras sem ser a E, todas elas têm uma leve curvatura. De novo, calma. A gente já está dando uma eliminada aí. Ó, deixa eu fazer aqui então. Pera aí, para você entender. Ah, obrigado. Acho que ficou meio... Eu estou analisando porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele falou que em um terço, então ele dividiu em 3 partes, certo? O primeiro pedaço, ele fez aceleração, foi um terço. Então ele tem que ser meio que curvado, porque espaço versus o tempo, eu só tenho 2 tipos de concavidade, ou para cima ou para baixo. Então ela tem que ter uma certa curvatura, ou assim, ou assim. De qualquer jeito, ou assim, ou assim. Não pode sair reto não, porque é a aceleração e é espaço versus o tempo. Conforme passa o tempo, você vai aumentando seu espaço, a posição. Então a letra E está retinha aqui, já sai fora, no primeiro terço. Aí eu vou ler a questão aqui no pedaço que nos interessa. Que ele começa assim, ó. A locomotiva parte do repouso. Se parte do repouso, saiu de onde? Do zero. Aí ele fala aí, ó, parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Então ela faz isso, ó. Um terço do percurso. Um terço. Calma, pode ser, ué. Todas elas têm uma leve curvatura. Todas elas são uma leve curvatura. Tá tudo bem, Ellen? Então, tudo bem, Luiz? Mano. Ele conectou mesmo. E aí, meu amigão? Vamos? Então, beleza. Por isso que eu te falei que a E não vale. Porque se você, ó, olha isso aqui, ó, rapidinho. Se você pegar aqui e partir no meio, você tá vendo que tá uma leve curvatura? Aqui, se eu fosse analisar, seria o outro pedaço, seria aqui assim, ó. Concavidade para cima. E sim, ele falou aqui para mim, aceleração constante de um terço. Então, aumentou a velocidade. Aí ele continua, mantenha a velocidade constante por outro terço. Então, o que ele vai acontecer? Só que ele mantém quem constante? Quando a velocidade é constante, é o quê? MU. A velocidade fica constante. Então, o que vai acontecer aqui? Só que aqui é espaço vezes o tempo. Então, vai ficar quase reto isso aqui, ó. Certo? E não vai ter curvatura mais, porque a aceleração vai travar e a velocidade vai continuar constante. Só que ele continua aumentando no espaço. Normal, o tempo está passando. Beleza. Aí, continuando, ele fala assim, ó. E reduz a sua velocidade com desaceleração constante no trecho final. Então, o que vai acontecer aqui? Em V, ele vai diminuir a velocidade, certo? E vai continuar assim, ó. Cadê, meu Deus? Mantenha a sua velocidade constante no texto e reduz a velocidade com desaceleração constante. Só que, cara, ele desacelera, mas ele, querendo ou não, ele continua aumentando o espaço. Ele só está indo mais lento. Ele está indo um pouquinho mais lento. Mas o espaço aqui, ó, continua aumentando menos. Aumenta bem menos. Então, ele vai continuar bem menos aqui, ó. Seria nesse sentido. Então, das alternativas que eu tenho aqui, é a letra C.
É a mais próxima da análise que a gente fez. Porque se eu for pensar aqui, ó, não vai ser, porque senão ele tinha chegado no momento, ele ia ter que diminuir o espaço, então ele está sendo retrógrado. Não vai ser a A. A letra B também não, porque em vez de ele diminuir a velocidade, parece que ele aumentou mais ainda. Nesse caso aqui, tipo assim, quando fala mantém a velocidade, a aceleração dele também está crescendo. Não, a aceleração trava. Quando você tem velocidade constante, a aceleração é zero. Ei, quando você tem velocidade constante, MU, é zero. Você vê que quando nós do MU não tinha aceleração. Não tem aceleração no MU, com velocidade constante. A aceleração só apareceu no MUV, que é quando a velocidade varia, tanto para cima ou para baixo. Então ela vai variar a velocidade. Então, porque existe aceleração. Quando ela entra em velocidade constante, não existe. Não existe aceleração, ela é zero. Seria o contexto o quê? Você pisou ali no acelerador e travou. Então ali você não está dando aceleração por causa, você manteve. Seria zero. É uma analogia um pouco grosseira, mas dá para entender. Seria que você não vai fazer acréscimo nem para cima nem para baixo, vai continuar a mesma velocidade. Né? Isso, no piloto automático ali. Assim, lembra que aqui é espaço. Ele ia ter que falar que ele parou. O tempo está passando, mas ele está no mesmo lugar. Aqui, ó, se eu fosse colocar número, aqui é 0. Sei lá, aqui seria, vou pôr números, aqui 10, aqui 20. Aí ele está aumentando o espaço, a posição na trajetória. Para ela continuar reta aqui, ele ia ter que falar assim, aí o... É metrô ou é trem? Locomotiva, nenhum dos dois. Locomotiva, é trem, em resumo, posso falar. Ele falava assim, ó, aí a locomotiva entrou em repouso, aí ela vai ficar aqui, ó, mas o tempo continua passando, mas ela está na mesma posição. Só que ele diminuiu a velocidade, então a posição é menor, ela diminui. Ela continua aumentando bem pouquinho. Mas ele falou, com aceleração constante no trecho final até parar. Então quando ele para, continua reta aqui, ó. O tempo está passando, mas continua reto. Não, ele continua reto porque aqui é posição. Aqui é posição, ó. O tempo passa, ó, o tempo continua passando, mas ele continua no mesmo lugar. Parou aqui, ó. Quando a aceleração constante até o trecho final, até parar. Então ele aumenta um pouquinho. Aqui, ó, análise básica. Vai lá. Dá pra chutar aí o tripé aí. Ei, você tá lá de bicicleta. Aceleração constante. Firme aí, galera. Depois você para de acelerar na bicicleta. Aí você começa a desacelerar. Você não está aplicando, você está desacelerando, diminuindo a velocidade. Ó, análise de novo. Quando você pedala muito, você anda um trecho maior, certo? Se eu fosse fazer um comparativo de tempo, de 5 segundos, você pedalando muito, você vai andar um espaço grande. Se você falar agora, fica sem pedalar 5 segundos de novo, 5 segundos. Se for medir o mesmo trecho andou com 5 segundos pedalando e os 5 segundos não pedalando, você vai andar um trecho menor quando você para de pedalar. Porque a bicicleta começa a desacelerar até parar. Não vai cair. O tempo continua passando. O tempo não para, né? O tempo continua passando. Só que ele andou um espacinho menor e parou. Aí continua. Não, só nesse primeiro trecho, quando eu apliquei a aceleração. Depois aqui não tem aceleração, aqui é 0. E aqui ele desacelerou. Então ele desacelerou até parar. Ele parou aqui, ó, sei lá, 25. Eu chutei um valor aqui só pra você entender. Aí eu continuo. Cara, de novo. O que entra nesses vestibulares, vou falar em específico do Enem, é isso aí, a habilidade. Você precisou de ter entendimento em MU e MUV para resolver e analisar gráfico. É uma questão que eu resolvi junto com vocês, fica mais fácil. Não vou falar que tá fácil. Por isso que eles cobram essa habilidade maior de vocês. Por isso que a gente está sofrendo aqui aos pouquinhos. Certo? Mas não é impossível. Leu, interpretou, três eixos. Aqui, se você resolveu 2, igual eu falei para você, já consegue eliminar um bocado de coisa. Já eliminava a letra E, letra D, já eliminava. Letra A também se eliminava, sobrava só entre B e C.
Lembrando que é espaço versus o tempo. Certo? O tempo vai continuar passando. O espaço vai depender do que você faz. Beleza? Ah, que ele marcou de 0 a 10 segundos. Então chegaria um momento que ele pararia ali o gráfico. A função do tempo seria o tempo do gráfico, seria? Não entendi. É tipo assim, aqui, ó, o eixo vertical tá em função do tempo, certo? Isso, posição versus tempo. Mas já não tá, tipo, na horizontal, igual tá aqui. A horizontal tá na função do tempo? Você vai aqui? Não, tipo aqui, ó. É porque aqui tá falando assim, o eixo vertical em função do tempo, seria esse, mas já, tipo assim, tá posição. Qual é o gráfico de posição? Posição está escrito aqui do lado, ó. Posição, vertical. Tá. Eu escrevo posição, entre parênteses, vertical. Tá aqui na vertical. Em função do tempo, entre parênteses, horizontal. É porque você leu só do parênteses para frente. Lê tudo, lê de novo. Vai lá. O outro gráfico aí, ó. 3. Leia para nós, por gentileza. 3. Excelente questão. Essa questão que eu acho que é do Enem, esqueci de pôr enunciado dela. Muito obrigado, viu? Bárbara, eu acho. Foi Bárbara, né? Você tem assim, ó. Oi? Cara, é, vocês malinando ali na cultura de escola escrevendo. Oi? Vamos olhar. Você muda seu nome? O piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Aí você tem um gráfico parecido assim, ó. Aí ele também é espaço versus o tempo. Certinho? Beleza. Os pontos em que o módulo da velocidade do carro é menor, velocidade menor e maior são respectivamente. Permissão concedida. Ele falou aí, é menor e depois maior. Aí eu te pergunto nesse gráfico. Onde você acha que a velocidade é menor aqui? Não, é N. Deixa ele se matar aí, onde você acha? Não, o intuito é esse mesmo, é pra não descer a lenha. Não entendi. E aí, qual o ponto lá? Primeira casa. Oi? R$10 no Nicolas. Ah, entendi. Ei! Uhul! Escaneia o QR Code e vota entre Nicolas e Gustavo. Escaneia o QR Code aí na imagem. Se tivesse QR Code, né? Faz o Pix aí na aposta. Ei, vamos lá, ó. Não é espaço versus o tempo? Nossa, parecendo um Six aqui. Eu tenho dois tipos de concavidade, ou para cima ou para baixo, certo? Vamos lembrar aqui desse gráfico. Deixa eu moer. Lembra de uma coisa. No ponto mais baixo do gráfico, o que está acontecendo do eixo? O que está acontecendo? Ele está mudando de sentido. A velocidade é? Então, no ponto mais alto, o que está acontecendo com a velocidade? Onde é o ponto? Onde tem a menor velocidade aqui? Aqui no M. Foi o momento que ele está mudando de sentido. Ele está vindo progressivo, bonitão.
Na hora que ele chega aqui, a velocidade dele, o lugar onde tem a menor velocidade é aqui em cima, que é onde ele muda de sentido. Então, o menor é quem? Das opções, sobra qual aí? As opções, só tem uma. Sobra nenhuma. Falta a letra C. De novo. Ele quer saber a menor velocidade e a maior. A menor é ou a concavidade a parte mais baixa, só que a concavidade aqui ela está subindo. Então ela seria aqui, ó, no ponto mais alto. Mas a menor. Sim. Não. Repete. Ele estava correndo, né? Isso. Beleza. O gráfico é de espaço versus tempo, correto? Vou colocar número para tentar ficar mais visível. Aqui é 0. Vamos considerar que o ponto mais alto é 100 metros. Certo? Se ele chega no ponto mais alto, que é 100 metros, e ele começa a cair para 99, então ele estava progressivo, ele parou e começou a voltar. Ele está retrógrado. Lembra, é espaço versus tempo. Tá com dúvida na avaliação, lá no vestibular? Põe números. Então ele chegou aqui, ó, em 100, aí falou, opa, agora eu diminui. Então ele foi para quanto? Sei lá, 99. Então ele zerou a velocidade e começou a ir retrógrado e depois ele começou a querer ficar progressivo de novo. Ó, análise de gráfico. O que você está esquecendo de analisar no gráfico? É porque esse gráfico é de espaço versus tempo. Espaço é a posição na trajetória. Ele foi acelerado até na posição 100. Então ele foi lá, parou, depois ele voltou um pouquinho, depois ele foi de novo. É assim que a gente tem que analisar gráfico. A gente tem que saber olhar o eixo, mas eu também tenho que saber o eixo reproduzido e os dois eixos que eu tenho aqui, vertical e horizontal. O momento que eu estava mais acelerado era aqui, ó. Com a velocidade maior, desculpa. É, praticamente reto. Porque daqui para frente, ele começa o quê? Diminuir um pouquinho até zerar. Certo? Aqui em comparativo, aqui ele tem uma velocidade um pouco menor. Então, quanto mais reto for, maior vai ser o quem? A minha velocidade. Por isso que é ML. Permissão concedida. Certinho? O pulo do gato é saber na hora que ia mudar de sentido. Lá no fundo dava primeiro. Não, eu tô falando aqui com a menina. Calma. Meu Deus. Olha, pode ir lá. Vai lá, doidão, também vai lá. Perguntas? Questão 4 aí, ó. Sofre nela aí pra vocês resolverem. Vou dar uma dica. A alternativa correta é a letra A. Agora, como que você ia chegar naquela letra A? Eu quero que vocês tentem resolver. Quiser valendo notinha fazendo quadro, tá aí. A aula é sexta, né? Não é difícil não. Analisar bonitinho o gráfico, consegue tirar os dados e resolver. Alô? Se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Nem Nicolas e nem Gustavo ganhou dessa vez. Nem eu, até os aí.